gente pode responder essa pergunta de muitas formas, né? Existe a questão técnica, que os nossos professores, amigos e advogados criminalistas têm feito exposições, explanações importantes sobre a tecnicidade e a atecnicidade da decisão em segunda instância que confirma a sentença pronunciada pelo juízo de Curitiba. Então tem uma questão técnica que só pelo anúncio dos votos oralmente, porque o acórdão ainda não é conhecido, parece que vai ficar pronto amanhã, já há uma série de questões técnicas que poderiam ser, digamos, questionadas do ponto de vista da aplicação do caso concreto ao direito, né? Então, nós procuramos, faço parte do grupo de juristas que, ao analisar a sentença do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, nós percebemos que ele foi além do direito, né? Muitos autores dizem que ele julgou contra o direito no momento em que ele excede o direito do réu e amplia, digamos, um sentido punitivo do direito para atender a uma demanda social, in dubio pro societatis, deixando de lado, né, o princípio fundamental em qualquer sociedade, que é o princípio da inocência, né? O estado de inocência, quer dizer, eventualmente até pode ser que não seja tão culpado assim, mas a sociedade, pela gravidade da corrupção sistêmica, merece, né, responsabilizar alguém. Então essa extensão já tinha acontecido na sentença de primeiro grau, e no segundo grau, o que nos surpreendeu para aqueles que acreditam no direito, é que o tribunal não apenas confirma o sentido geral da condenação em primeiro grau, como amplia o sentido, indo até além da pessoa do réu, entendendo o réu como parte de um partido político que teria cometido um crime. Isso é muito grave, porque nós temos toda uma questão democrática dos partidos políticos que é fundamental na democracia de qualquer país. Então desrespeita a ideia de partido, ao meu ver, né? E também amplia, inclusive, a questão, né, da dosimetria da pena, que significa a pena base a partir da qual será feito o cálculo condenatório, que, da forma como foi feita, tem uma discussão técnica se poderia ou não haver a prescrição, ou se com essa quantidade de anos de condenação. Então, o presidente Lula, apesar de ser maior de 70 anos, etc., não conseguiria alcançar a prescrição pelo crime de corrupção passiva. Isso faria com que, então, não pudesse evitar a prisão, por exemplo, né? Então, claro, a sentença do ponto de vista técnico, muito questionável, né? Já os artigos têm sido implacáveis quanto a isso, dos especialistas em processo penal, que trabalham com as garantias jurídicas. Então, a garantia jurídica individual, direito de liberdade, direito de ser inocente até que se prove o contrário. Então, muito grande a quantidade de argumentos que fazem com que a sentença de segundo grau seja ainda mais, digamos, surpreendente no sentido do não respeito ao direito. Então, em primeiro lugar, isso. Do ponto de vista político, nós também, juristas, estamos aprendendo muito com os movimentos sociais. Eu estou aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, ouvindo a Frente Brasil Popular, ouvindo os movimentos e os partidos representados, percebendo, portanto, que o direito pode servir, né, para, eventualmente, né, uma guerra que tenha como finalidade impedir o candidato de ser colocado à disposição do povo para ser escolhido. Ou para não ser escolhido, quer dizer, ser candidato, ponto, para ser escolhido ou para não ser escolhido. Então, é muito grave a forma acelerada como se fez esse julgamento, tentando alcançar um marco normativo, um marco legal da lei da ficha limpa, obviamente no calendário eleitoral, para impedir que Lula seja candidato. Isso é transparente, isso é evidente, isso é comprovado aí pela forma acelerada e orquestrada na formulação dos votos, que não dá margem, por exemplo, a qualquer tipo de dissonância técnico-jurídica para eventualmente embasar um recurso, né, que não sejam os embargos declaratórios, né?
Então, nesse caso, a gente tem uma situação clara a respeito da tentativa do uso recursal e da aplicação da ficha limpa para impedir que Lula seja preso. Isso foi percebido pelas forças políticas, né, que se uniram com o lema, né, eleição sem Lula é fraude. Não quer dizer que seja eleição só com Lula, não quer dizer que não tenham outros candidatos, mas a eleição sem o ex-presidente Lula é uma fraude porque, obviamente, estão construindo com uma ferramenta jurídica, né, uma impossibilidade, né, dessa candidatura chegar a bom termo. Os advogados de defesa já estão mirando os tribunais superiores, né, convencidos, vão usar todos os recursos disponíveis, estão fazendo isso de uma forma muito correta, muito atenta, né? Então, eu tenho a impressão que nós estamos percebendo que não vamos abrir mão tanto de expor a tecnicidade do julgamento, quanto utilizar a tecnicidade para fazer a defesa do presidente como ele deve, como ele merece, como o direito merece, como a sociedade merece. Todos os recursos para reverter a situação de uma condenação injusta, quanto para garantir que ele venha a ser candidato, que ele possa ser candidato, estão sendo tomadas. Tem os tribunais superiores, tem o Tribunal Superior, Suprema Corte, o STF, né? E também o STJ. Né? Então, os dois tribunais superiores serão acessados, já estão sendo, os advogados já entraram com medidas essa semana, né? Tentando antecipar uma situação que possa vir a prejudicar o direito de ser candidato. Então, a questão da tecnicidade está sendo feita. Agora, a sociedade está reagindo de uma forma surpreendente, porque as pesquisas de opinião mostram que Lula não foi afetado nas intenções de voto pela condenação. O que isso quer dizer de uma forma muito simples, né, sem qualquer tipo de preferência, né, que alguém possa ter? A sociedade brasileira não está entendendo esse processo como um processo efetivamente que atribui uma responsabilidade por um crime, porque não está entendendo que isso está entendendo que isso mais parece uma farsa, que é o que está sendo dito, né? Eleições sem Lula é fraude, isso tudo é um jogo, uma farsa jurídica para impedir que ele seja candidato. Então a percepção popular a partir das últimas pesquisas, Datafolha, me parece que saiu ontem, é muito significativo para mostrar que a população em geral, aqueles que não têm o conhecimento técnico de direito, não estão ligando para isso, no sentido de que isso não afeta a sua decisão. A corte não está tendo capacidade, né, de comunicar, por exemplo, que esse candidato não merece ser escolhido. Isso não afetou. Tem lá um índice de rejeição que está dentro da margem, ou que baixou um pouquinho em relação a tal, mas a questão da intenção de voto não afetou, fica dentro da margem de erro, né, nesse instrumento de pesquisa, na Datafolha, me parece, né? Temos os outros instrumentos de pesquisa que nós vamos ter no próximo mês, e vamos ver também, vamos comparar para saber como isso está se dando. Mas a impressão que dá é a percepção cada vez maior de que o judiciário está se envolvendo já nas eleições, o que é absolutamente inadmissível. Quando a gente imagina o papel da Suprema Corte, né, a posição daqueles que dizem é preciso recordar a Suprema Corte o seu papel constitucional, é preciso recordar a Suprema Corte que não pode deixar que avance a forma como está sendo utilizado o processo penal, de que não avance o direito penal de exceção, é preciso dialogar com a Suprema Corte pela responsabilidade que tem, né, em conter os avanços desse caso específico, que é exemplar, é paradidático. Eu escrevi um artigo recentemente, falo, é paradidático, essa jurisprudência impacta em outras jurisprudências, mas não só em outras jurisprudências, porque nós estamos falando do poder judiciário, é um poder legítimo de exercício da administração da justiça, são funcionários públicos que têm legitimidade para, utilizando a Constituição, os direitos fundamentais, a principiologia garantista, né, do devido processo legal, não somente porque é discricionário, porque eles assim entendem, né, eles têm que se amparar no direito e nas garantias para poder fazer seus julgados. Quando não fazem isso, como é que fica esse julgamento que não se ampara, que não está amparado nas garantias e no direito, né? As decisões judiciais têm que ser cumpridas, disse a ministra Carmen Lúcia hoje. Sempre tem que ser cumpridas?
sempre têm que ser cumpridas, porque a gente supõe que elas são baseadas na lei, no direito e nas garantias do direito, mais do que no direito. As garantias jurídicas. Quando a percepção da população é que essas garantias estão sendo violadas, porque está cada vez mais evidente pela forma do comportamento de um juiz parcial, que não observa a serenidade que deveria ter diante de uma causa, que não cuida, nem tenta disfarçar uma parcialidade, a população enxerga claramente a parcialidade que há nesse processo e a injustiça decorrente dessa parcialidade. Então, questiona, poxa vida, será que esse julgamento é justo? A consequência dele significa que retira-se da possibilidade de escolha soberana de toda uma sociedade, ou de não escolha, para poder deixar claro que eventualmente alguém pode não escolhê-lo. Nós temos outras candidaturas aí, pela esquerda, por exemplo, pode não escolhê-lo, mas tê-lo na disputa é algo que decorre, né, de um processo democrático. Então, no mínimo, tem aí uma falta de consequência, principalmente considerando o contexto que vive o Brasil. Contexto de esfacelamento institucional, muito grande, de crise, de tensão social, que nós não poderíamos correr o risco de agravar esse processo. Perguntar para mim se eu confio na Suprema Corte, eu confio na missão da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que é fazer valer a Constituição. Os juízes individualmente, teria que analisar caso a caso, a gente já conhece bastante deles, né? Eles acabaram se tornando famosos pelos julgados que tem feito nos últimos tempos. A fala da presidenta da Suprema Corte não ajuda. Depois de sair de uma reunião com empresários, uma reunião com os empresários mais interessados no mercado brasileiro, que estão entrando de uma forma bastante agressiva no mercado brasileiro, adensando a questão da soberania, né? Como Siemens, Shell, Coca-Cola, Souza Cruz, me parece, são as empresas de energia. Então, depois de sair de uma reunião, ou na constância da reunião, com esses empresários, dizer, né, que não pautará o julgamento de de um processo, que no caso é o processo de revisão do entendimento a respeito de prisão em segunda instância, porque, né, uma única pessoa não pode pautar o Supremo Tribunal Federal. Não é uma única pessoa. Esse julgado diz respeito a milhares de brasileiros que estão presos, que poderão ser presos em segunda instância sem o trânsito de julgado, portanto podendo cometer injustiças contra milhares de pessoas, por um lado. Por outro lado, a candidatura de Lula diz respeito ao povo brasileiro. Então não é um caso individual, é um caso sui generis, é um caso que necessariamente se confunde com a pessoa do ex-presidente e do eventualmente futuro presidente da República, caso pudesse ser candidato, poderia vencer as eleições, as pesquisas dizem isso, e portanto não tem cabida, não tem cabimento a pronúncia a fala da presidenta da Corte, porque isso só acirra mais ainda as contradições que estão postas diante do papel, né, de um judiciário politizado, de uma judicialização muito grande da política e uma politização do judiciário, um ativismo judicial que não está permitindo a realização, por exemplo, de um pleito saudável que o Brasil precisa para poder recuperar, né, a fratura constitucional com o golpe de 2016. Sim, há uma brecha na lei da ficha limpa que já foi usada por diversas outras pessoas em situações parecidas. Obviamente não eram ex-presidentes da República e não era uma candidatura à presidência da República, mas candidaturas eleitorais que foram, através dessa brecha, mantidas e depois confirmadas após julgamento no Supremo Tribunal Eleitoral, que é um outro julgamento. Então tudo está, né, posto agora à prova nesse caso. Qual é a tônica principal? Volto a dizer, nós estamos vivendo uma fratura institucional muito grave por conta de um impeachment sem crime de responsabilidade, que traz à sociedade brasileira a sensação de estar sendo governada, né, por usurpadores, que estão fazendo um governo antipopular, antissoberano, né, e isso está assustando muito as pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos um sistema de justiça
aqui formado pela setores do Ministério Público, setores do Poder Judiciário e setores também da Polícia Federal, que avançam de uma forma muito estranha para garantir essa agenda política, a agenda da não política, tirando do jogo político um candidato que representa, não um partido político, mas representa um modelo de sociedade, um projeto de governo que é o oposto do que está sendo feito com o Brasil atual. Poderia, né, ou não propor, se for candidato, vai propor um projeto de governo anti-austericida, contrário ao que está sendo feito pelo impostor atual. Então, claro que é assustador perceber, nós que somos da área do direito, é desagradável primeiro falar do Poder Judiciário desta forma, como está sendo falado por aí, juízes sendo ofendidos, xingados nas redes sociais. Isso não é agradável para quem é institucionalista, republicano, democrático. Não é bom falar sobre isso. Eu tive outro dia fora do país também, jornalistas perguntavam, fui aos sindicatos magistrados na França conversar com eles sobre isso. É desagradável para nós do campo de direito discutir, né, corrompimento de setores ou a falta de compromisso, para ser um pouco mais sutil, de setores do Poder Judiciário com o devido processo legal, com as garantias jurídicas mais básicas. E fazendo isso da forma menos técnica possível, saltando sobre o direito, saltando regras básicas e técnicas do direito, inventando, inovando para perseguir seletivamente alguns e não outros, na situação parecida ou pior, vamos dizer, do ponto de vista do combate à corrupção, se era essa a finalidade dessa operação de combate à corrupção Lava Jato. Então é desagradável, mas traz à tona uma faceta importante, né, dessa crise que nós estamos vivendo. Quer dizer, não está descolado da crise de 2016 e está conectado completamente com os interesses internacionais. Isso é eventualmente inédito, da forma protagonista como o sistema de justiça está atuando agora, nem na ditadura militar, nem no envolvimento civil. Por exemplo, a gente estudou lá na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o caso da Panair, né, que é um caso que algumas empresas foram perseguidas durante a ditadura, outras ajudaram na perseguição e na repressão, outras foram perseguidas, né? A decretação da falência da Panair é um caso claro de envolvimento do juízo civil na ditadura militar. 3 juízes, esse caso é incrível, é bastante interessante, mas nada como nós temos hoje. Nada tão sistemático e praticamente conduzido, né, pela Suprema Corte, nesse caso, quando diz, antecipando, né, julgamento, que vai fazer ouvidos moucos, que não gosta de ser pressionado, que as decisões judiciais têm que ser respeitadas e que isso não pode ser questionado. Como assim, né? O que está em jogo, afinal? A soberania do povo está em jogo. Né? Nossos direitos estão em jogo. O que tem sido feito por parte do Poder Judiciário para evitar, né, a precarização e o retrocesso inigualável de direitos sociais no nosso país? Para que serve a Constituição, afinal? Então, isso tudo gera um mal-estar muito grande para quem é do mundo jurídico e muito maior ainda para os movimentos que têm que olhar para isso e tomar uma decisão, porque não interessa a ninguém a violência, não interessa a ninguém os atos, as ações diretas violentas, nada disso. Eu vejo um debate saudável e preocupado com a criminalização dos movimentos sociais que em nenhum momento estão pregando violência ou desrespeito institucional. Ao contrário, estão preocupados, né, com o desrespeito institucional, com a quebra das instituições, com a desmoralização de instituições, como é o caso do Poder Judiciário, que deveria cumprir o seu papel constitucional. Dos 300 jornalistas que estavam em Porto Alegre acompanhando o julgamento, mais de 50 eram jornalistas estrangeiros. A opinião pública, no New York Times, Le Monde, logo em seguida, depois do julgamento, foi, né, o destaque do primarismo, né, desse julgamento em relação aos direitos de defesa do réu, da própria defesa, a violação das prerrogativas, o uso de provas ilegais, ilícitas, enfim, a questão da paridade das armas, uma série de princípios que são assim estruturantes do mínimo do que seria um processo considerado justo, né?
O Jeffrey Robertson, ele também, quando viu isso, ele já tinha conhecimento do caso, vem acompanhando pelas ações da defesa, junto às Nações Unidas, vem acompanhando o caso. Mas ele quis estar presente, olhando, observando, sentado ali, naquela sala destinada às autoridades, e saiu escandalizado pelo que viu. As entrevistas com ele são muito boas para a gente entender como é a mirada, como é o olhar de fora para dentro. Acho que por aí a gente pode ter uma noção. Eu tenho discutido também outras coisas internacionalmente. A gente acabou de voltar de um seminário internacional que fala, por exemplo, da pós-democracia ou do processo de desdemocratização das sociedades ou do chamado capitalismo neoliberal pós-democrático ou com a democracia sobrante ou que prescinde a democracia. São várias expressões para dizer a mesma coisa. Estamos vivendo no mundo inteiro um capitalismo tão agressivo que ele já não precisa mais, a partir dos seus instrumentos de poder e exercício de poder, não precisa mais de instrumentos democráticos, prescinde da democracia, não precisa fazer acordos, como na década de 60 ou 70, que havia necessidade de partidos dos trabalhadores, ou partidos laboralistas na Europa que faziam acordos de não perder tudo, ganhar um pouco e perder por outro lado. Não, agora não precisa fazer acordo. A reforma trabalhista no Brasil é o exemplo disso, seguindo o modelo de reformas trabalhistas do mundo inteiro, o modelo asiático de trabalho, que abole completamente a ideia de sindicatos tais quais a gente tinha antes. Então, é muito avassalador a violência desse marco de regulação que vem com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e com a lei, né, que limita os gastos públicos. Isso vai gerar um outro país, que mesmo com o referendo revogatório lá na frente, a gente não sabe se vai conseguir retornar ao padrão anterior de direitos que tínhamos, de construção da democracia imperfeita, limitada, mas que vinha num processo de sedimentação. Então, é muito grave. O que isso tem a ver com o judiciário? É um caso a ser discutido. Até que ponto, né, o poder judiciário, setores, já sempre dizemos isso, setores do poder judiciário, mas o controle da jurisprudência, o controle dos tribunais não é estratégia do grande capital, né? Isso desde a década de 50, quando na Escola de Chicago nós tínhamos já as lições da Escola de Chicago fazendo congressos para juízes, magistrados entenderem a racionalidade do laissez-faire absoluto, né? Isso foi sendo aprimorado e hoje nós sabemos que tanto os tribunais arbitrais, econômicos, do comércio internacional, quanto as cortes que deslindam as grandes causas que envolvem, por um lado, direitos humanos, direito público, direitos das sociedades, individuais ou coletivos, e do outro lado, direitos comerciais, que é a atenção fundamental, digamos assim, cada vez mais amparando direitos corporativos. Quando a gente percebe, é necessário discutir isso, o povo tem direito de discutir isso, a sociedade tem direito, os juristas têm direito de discutir isso. Quando a gente percebe a presidente da Suprema Corte se reunindo com essas grandes corporações, sem a menor cerimônia, sem explicar qual é o seu papel, eu não consigo entender qual é o papel de uma pessoa que ocupa uma função pública tão importante. Ela não é dona da sua agenda, ela deveria responder a sua agenda ao povo brasileiro. Então eu acho sim que quando a gente discute a ideia de tribunais de exceção, tribunais de opinião, quando o povo se reúne para organizar um tribunal de opinião para uma grande questão social, não para uma coisa casuística, mas para uma grande questão, como nós tivemos o Tribunal em Defesa da Democracia, nós temos que entender que, de repente, setores da sociedade, os movimentos sociais organizados, têm direito de discutir se o direito que está sendo aplicado é um direito justo, se a sentença que foi prolatada é uma sentença que corresponde ao que o direito diz que a sentença tem que ser, e não o que o direito diz que é o que o juiz diz o que o direito tem que ser. O direito é o que o juiz diz que o direito é, ou o juiz deveria dizer, né, aquilo que a Constituição prega, obviamente dentro da tensão e da correlação de forças de uma sociedade, mas tentando cumprir a sua missão, que é um mínimo existencial, que é a dignidade humana, que são os direitos humanos. É para isso que serve a Constituição, para dirimir as tensões em prol dos direitos humanos. E as convenções estão aí também, as convenções que o Brasil ratificou e que põem o Brasil no marco civilizatório de conquistas humanitárias e de proteção dos direitos humanos em todas as áreas.
nós estamos vendo um judiciário ou bem ativista pró-corporação, nesse caso, que fica ali dialogando com atores da sociedade corporativa que terão seus processos julgados nos dias seguintes, ou, por outro lado, nós percebemos um judiciário que é silente, que prefere não se pronunciar quando o seu ativismo deveria acontecer. O ativismo judicial não é ruim quando ele preserva a sua missão constitucional e de garantia de direitos humanos. Esse é o bom ativismo. O ativismo judicial que não é bom é o ativismo judicial que, saindo da missão constitucional, prefere, né, arbitra ou, dentro de uma certa discricionariedade, escolhe seletivamente aquilo que ele quer defender em sociedade, desgarradamente das garantias legais. Isso não pode acontecer. Uma vez que eles vão para o campo político, deslocando-se da sua função original de dirimir conflitos, de administrar a justiça no campo jurídico, quando eles querem também atuar naquilo que não seria a sua competência original, vão dar aso também para que a sociedade reaja como? Politicamente. Então, quando os juízes são atacados, é desagradável de ver juízes sendo atacados aí na rua, quando estão de férias, dentro de um avião, é super desagradável. Eu, pessoalmente, acho um absurdo. Eu não faria isso por uma questão republicana, institucional, democrática, mas é compreensível, né? Talvez não seja aceitável, mas é compreensível que isso aconteça diante do papel extrapolado, funcional que eles estão exercendo. É possível entender que isso aconteça. Não apoiar, mas entender que isso aconteça. Porque sair no seu papel. Isso deveria ser um alerta para gerar uma reflexão interna dentro do Poder Judiciário, que eles façam uma discussão interna. Agora, vejam, é um poder com muito alto poder. Eles se autogovernam, eles se autorregulam, regulam seus próprios salários, definem seus próprios salários. Não tem um controle popular, porque não são eleitos. Então, quando se discute a necessidade de reforma judiciária, discutir isso agora, na crise que nós estamos, com o Congresso que nós temos, diante dessa correlação de forças absolutamente desfavorável a qualquer princípio democrático, em qualquer um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, digamos, do ponto de vista de encaminhar uma reforma do Poder Judiciário, seria, do sistema de justiça, melhor dizendo, seria inviável. Agora, já há, e eu acho que isso é muito importante, nas faculdades de direito, pelos estudantes, né, pelo próprio Poder Judiciário, por setores democráticos dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, né, enfim, e também na academia, e também entre os advogados, que agora também estão construindo seus espaços. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia tem essa missão também, como outras associações. Então, tentar discutir, olha, passaram do limite, não é porque o Executivo está em crise, como está, e poderia ter tido uma participação do Judiciário para evitar que esse desfecho tivesse acontecido, não é porque o Legislativo está em crise, né, completamente envolvido em processos de corrupção, a maioria ali dos que estão acusados, etc., que a gente sabe, isso gera uma ansiedade popular muito grande, dessa sensação de estar sempre sendo enganado pelos políticos, uma desvalorização da ideia de partido e da ideia de político. Tudo isso é crise, é verdade. Agora, isso não dá o direito que o judiciário se desloque tanto assim da sua função, que necessariamente vai gerar a crítica. Estão, portanto, na vitrine desse processo político atual, não apenas porque nas mãos desse poder está a possibilidade, né, da sanidade eleitoral de 2018, como também pelo fato de que eles têm algumas fragilidades, eles têm algumas debilidades, né, com relação ao que poderia ser considerado justo numa sociedade, a começar com os seus salários. E não os salários em si, mas o que eles chamam de penduricalhos, né? Esses extras que geram um quanto muito além daquilo que seria a média, né, de recebimento de um funcionário público. Eu sou professora de universidade. Eu posso comparar o meu salário com o de um juiz e ficar deprimida, né? Se essa é a única função de alguém, a única profissão
Um professor, por que um professor vai receber tão menos que um juiz? Né? Qual é o problema que nós temos aí? Então, claro, eles têm um problema, eles têm uma fragilidade que eles têm que enfrentar, e isso está escancarado. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que conhece os salários e são obrigados a externar os seus salários, e o caso do juiz Bretas, do Rio de Janeiro, eu acho que é o mais simbólico nesse processo, e eu acho que serve de lição. Ele mesmo tirou sua conta Twitter depois do debate que teve, do tuitaço que foi feito, porque não se sustenta que duas pessoas casadas recebam o mesmo benefício. Se não é um critério normativo, é um critério de justiça. E é um juiz, é um magistrado, está dando um exemplo social. Olha, é um debate, né? Porque tanto, vamos dizer, a questão do início da execução da pena, que é o que está sendo debatido, a execução da pena sendo ele preso, mas ainda sendo julgado, estando em andamento o julgamento dele, né? Em tese, poderia ser possível, sim, porque ele não foi julgado, não houve trânsito julgado da decisão. Houve uma decisão da Suprema Corte que ainda está para ser suscitada e provavelmente será, no momento em que esse processo chegar, me parece que é na segunda turma. Enquanto isso, ele está sendo preso por uma decisão do Tribunal de Segunda Instância, eventual decisão do Tribunal de Segunda Instância de prendê-lo, tendo como base o posicionamento do Supremo até então. Né? Então, muita coisa nova está surgindo a respeito desse caso, mas cada vez é uma nova etapa. Né? Uma etapa, primeiro, a respeito da sentença do juiz Sérgio Moro, que a gente até escreveu um livro. A sentença era anunciada, mas a gente não sabia o que vinha fundamentando a sentença, mas a gente sabia que o voto era condenatório. A sentença do Tribunal de Porto Alegre, a maioria das pessoas considerava que seria condenatória. Havia lá um rumor de que poderia ter sido 2-1 pró-Lula, porque 2 juízes teriam essa inspiração mais democrática. Nós vimos era um jogral que não dava margem, né, para os embargos infringentes. Não dava margem nenhuma para poder, não deu, né, tanto é que não deu, para poder questionar diferenças de posicionamentos. Eles jogaram juntos, eles aumentando a pena na questão da prescrição. Então, o que esperar do Supremo Tribunal Federal? O que esperar se vai haver a prisão ou não vai haver prisão? Não pode haver prisão. Vamos deixar claro. Não deve haver prisão, não pode haver prisão. É injusto o processo. É injusto a revisão da sentença, que não foi revisada, quer dizer, a confirmação da sentença é extremamente injusta. A percepção do mundo sobre isso, do mundo jurídico sobre isso, dos juristas do mundo inteiro absurdados com a forma como se dá essa condução da imparcialidade, da falta de imparcialidade no processo. Não pode haver prisão. Os movimentos sociais vão se levantar, independente de apoiarem ou não o Lula, porque tem candidaturas avulsas de partidos de esquerda. Ele representa muita coisa, ele não representa o candidato do PT, ele representa uma pessoa que trouxe para o Brasil uma possibilidade de inclusão social que o país nunca teve. E agora, o contraste muito grande com a destruição do país em todos os âmbitos. Eu não vejo ninguém contente, mesmo as pessoas que não estão reagindo ainda, daqui a pouco vão se dar conta do legado. O legado é algo que não é legado do PT, é legado de uma mistura de políticas públicas apoiadas por uma democracia de coalizão com a luta popular mesmo para manter seus direitos e suas garantias. Então, eu acho que o povo vai se dar conta, as pessoas vão se dar conta disso e vão se dar conta que claramente esse é um processo que passa pelo judiciário protagonista de impedir a possibilidade única atualmente de reverter o processo de retrocesso soberano do país, de destruição, né, daquele Brasil que vinha se consolidando como um Estado-nação respeitado mundialmente, principalmente pelo seu cuidado com a inclusão social, não porque é imperialista com os seus vizinhos, mas porque cuidava do povo. Incompleto o processo, obviamente, mas muito maior que qualquer outro governante até hoje.